Queridos, primeiro quero dizer que eu estou muito feliz de retornar a casa, depois de ter tirado alguns dias de descanso com a minha família, com os meus filhos, né? Minha esposa, meus filhos. Estar ali em Cuiabá com os nossos irmãos, celebrando ali o 6º ano de aniversário da comunidade também. Foram dias abençoados. E eu quero agradecer a vocês, porque vocês fazem parte disso. Desfrutar das férias, do descanso só é possível porque nós temos uma família aqui, que enquanto nós estamos lá, está trabalhando continuamente diante do Senhor aqui. Então tenho muita gratidão ao Senhor pelo cuidado, pelo amor de cada um de vocês. Agradecer ali o Emílio, o seu Wilson na fundação, segurar as pontas com todas as forças, né? Mas os irmãos que contribuíram estiveram lá, mas assim, a dedicação de vocês nos constrange e eu quero honrá-los nesta noite. Bom, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é uma palavra que fala muito de um sentimento que me veio há um tempo atrás e me trouxe um pouco de preocupação. Eu já venho tentando construir essa palavra há algum tempo e hoje eu me senti autorizado em estar ministrando ela para vocês devido à ocorrência do dia a dia, as conversas, ao discipulado, as mesas, né, as partilhas que temos ouvido, e aí nós temos entendendo que o Senhor está possivelmente querendo trazer uma orientação para nós esta noite, e eu quero muito poder compartilhar isso com vocês. Amém? O tema da mensagem é o perigo da dúvida. Certo? O perigo da dúvida. Primeira pergunta que eu quero fazer é: vocês acham que dúvida é um perigo ou não? Quem concorda comigo, levante as mãos. Amém. Que bom que não é só coisa da minha cabeça. Então vamos construir isso juntos. Por quê? Porque a dúvida é uma ferramenta eficaz para colocar em xeque a nossa identidade e abalar a nossa fé. Eu estou não trazendo o significado da palavra dúvida, mas o que essa palavra trouxe para mim, amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês forem pesquisar sobre dúvida, não vai aparecer essa referência que eu passei aqui em lugar nenhum, provavelmente. Mas para mim a dúvida é uma ferramenta eficaz para colocar em xeque a nossa identidade e abalar a nossa fé. E por que eu quero começar com essa frase? Bom, porque sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar essa frase porque é uma ferramenta em que tem sido usada há muito tempo para colocar quem nós somos em xeque, qual é a nossa identidade, quem nós somos no Senhor, e com isso também abalar a nossa fé, ok? Foi o que eu disse lá no começo. E só tem uma coisa que serve como antídoto para a dúvida. E o que vai servir como antídoto para a dúvida é saber quem nós somos, a nossa identidade e termos fé. Então o antídoto para a dúvida é: quem você é? Eu sei. Por que você acha que vai fazer isso? Porque o Senhor me disse: eu tenho fé. Então eu não me movo pela dúvida, eu me movo pela convicção. Então, o antídoto para a dúvida é justamente saber a minha identidade e ter fé. Por isso que a ferramenta da dúvida ela é utilizada para combater. A dúvida ela vem sempre contra a nossa identidade e sempre com a intenção de abalar a nossa fé. E é justamente a nossa identidade e a nossa fé que é o antídoto para vencer a dúvida. Olha para o seu irmão aí, eu não gosto de fazer isso não, mas eu quero fazer isso hoje. E pergunta para ele se ele é um homem que tem muitas dúvidas.
ou se ele é convicto. A dúvida, meu querido, é estar em divergência com você mesmo. A dúvida é você hesitar nas tomadas de decisão. A dúvida é você contender com os seus irmãos. A dúvida é você contender com você mesmo. Só que qual que é o grande X da questão? É que a dúvida, para mim, ela tem duas fontes de ataque. A primeira, Satanás, e a segunda, nós mesmos. Então as duas frentes, as duas fontes de ataque da dúvida é Satanás e somos nós mesmos. Não dá para toda vez colocar a culpa nele, apesar de que ele nos tenta o tempo todo. Algumas vezes é a nossa ausência de identidade, que está disponível para sabermos quem somos, é que nos impede realmente de eliminar a dúvida. Desde o início vocês concordaram comigo que a dúvida ela é um problema, ela é um perigo. E aí nós temos 4 perguntas para fazer, que eu gostaria que vocês pensassem comigo. Primeira pergunta é: por que nos ofendemos com o que os outros falam? A segunda pergunta é: por que nos preocupamos com o que vão pensar sobre nós? A terceira pergunta é: por que eu tenho dificuldade em me relacionar? E a última pergunta, a quarta é: eu começo ou não? Faço ou não? Vou ou não vou? Eu quero construir um pouco do raciocínio com vocês a partir dessas perguntas, porque para mim, a base da resposta de todas elas é justamente a dúvida. Por que nos ofendemos com o que os outros falam? É porque nós não sabemos quem nós somos. Se nós não sabemos quem nós somos, é porque temos dúvida. Por que nos preocupamos com o que os outros pensam ou vão pensar sobre nós? Mais uma vez, sobre a nossa identidade, a nossa reputação. Se estamos preocupados demais com o que os outros pensam, vão pensar ou falam sobre nós, é porque nós não sabemos quem nós somos. Porque eu tenho dificuldade em me relacionar. Aqui poderia entrar um leque de respostas. Mas sabe a primeira que vem assim: será que eu posso confiar nele? Será que eu posso confiar nesses irmãos? Será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez não vão me ferir? Será que dessa vez não vão virar as costas para mim? O que é isso, irmãos? Dúvida. E a dúvida veio para quê? Para impedir de nos relacionar com o irmão. Concorda comigo, José? E eu começo ou não, faço ou não, vou ou não, é uma crise de existência, de identidade absurda que a maioria de nós ou já passou um dia ou vai passar. Porque, meu irmão, tem dias que é um absurdo de difícil entender quem nós somos. Se eu devo ou não fazer a faculdade, se eu devo ou não procurar um trabalho ou trabalhar em tal lugar, se eu devo ou não, se eu vou ou não falar com o irmão, se eu vou ou não pedir perdão a ele, se eu vou ou não, enfim, abrir o meu coração para me relacionar com pessoas novas. Então a dúvida é de fato um grande perigo. E aí eu tenho alguém que para mim, nós vamos falar muito sobre esse alguém hoje, é o maior exemplo sobre aquele que não teve e não tem crise de identidade. Quem vocês acham que é? Jesus. Certamente você já deve ter um exemplo aí na sua cabeça, e pode ser até melhor do que o meu, mas eu vou arriscar dizer os que eu escolhi hoje.
Jesus, ele não tinha crise de identidade. E ele não se preocupava com o que os outros diziam ou pensavam sobre ele. Jesus sabia exatamente quem ele era. E se Jesus é o nosso exemplo, é exatamente como Jesus que nós devemos nos comportar. É exatamente como Jesus que nós devemos nos tornar. E aí lá em Mateus 16, nós vamos ler alguns textos hoje, meu irmão. Preciso da paciência de vocês. Lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Você acha que Jesus tinha dúvida de quem ele era, irmãos? Tem certeza? Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Jesus não tinha crise de identidade. O que estou falando que eu sou? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, incrivelmente, deu uma brecha para o Senhor, um espaço para o Senhor, e Deus falou a partir de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, que revelação, meus irmãos. E Jesus, ele afirma: tá certo, é isso mesmo. Feliz é você, bem-aventurado é você. Eu sou exatamente isso daí. Eu sei porque eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o porquê, o que eu preciso fazer. Eu sei. Mas nem sempre foi assim. E talvez um dos problemas de estarmos aqui hoje lutando para ser santo está lá em Gênesis 3. Gênesis 3, do 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Até aqui essa mulher tinha dúvida? Até aqui essa mulher não tinha dúvida. Ela acrescentou uma coisinha aqui, né, que Deus disse que não podia comer. E aí a religião já estava tentando entrar no coração dela, porque ela disse: não pode comer nem tocar, né? Mas isso é relevante para o que eu quero dizer. Até aqui essa mulher não tinha dúvida nenhuma. Só que a serpente, a mais sagaz e astuta de todos os animais, continuou com seu argumento. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus,
cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. A mulher ela estava convicta até que a serpente começou a colocar dúvida. É lógico que você não vai morrer. Ele não quer que você come, porque você vai saber, ter entendimento como o dele. Vai ter o mesmo conhecimento que ele. Quando a serpente começa a agir de forma astuta para colocar no coração da mulher dúvida, imediatamente os olhos dela mudou e ela olha para a árvore agora e começa a desejar o fruto da árvore que há pouco instante atrás, convicta de que Deus havia dito que não podia comer, agora ela olha para o fruto de forma diferente. Dúvida. O perigo da dúvida colocou o homem na queda. Fez o homem cair. Você já respondeu para o seu irmão, e eu preciso que você responda para você mesmo. Você é um cara convicto? Ou você tem muitas dúvidas? Você é alguém decidido? Ou ainda fica no impasse de saber se faz ou não, se vai ou não, se pode ou não? Dentro do seu processo de fé, dentro do seu processo da caminhada cristã, como que você olha para dentro de você e você consegue se perceber no reino de Deus? Porque, meus irmãos, nós cantamos hoje batendo a porta. Estamos batendo a porta. Há um desejo no coração da igreja do Senhor, que é que Ele volte. Todos nós aguardamos este dia, mas se nós temos dúvida se Ele vai voltar, tudo perde o sentido, tudo perde a razão. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, mas Ele voltará. Nós não podemos ter dúvida, isso move a nossa fé. Só que no nosso dia a dia, meu irmão, em pequenas coisas, nós somos encharcados, incendiados por muitas dúvidas. E eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado. Porque eu acho que nós precisamos observar melhor esses questionamentos. O porquê que eles estão surgindo agora. Tem mais um personagem aqui, que ele colheu um pouco sobre a sua dúvida. Irmãos, acredite, encontrei muitos personagens, foi difícil escolher. E aí eu quero falar sobre Zacarias, lá em Lucas, capítulo 1. Do versículo 11 ao 18. Antes de lermos, Satanás ele trabalha arduamente para estabelecer dúvidas em nós. Por quê? Porque com a dúvida perdemos a nossa identidade e o propósito original. Então, em Gênesis 3 nós acabamos de ver isso. Ele trabalha constantemente. Ele lança questões sobre você mesmo, sobre dúvidas sobre quem você é. Todos os dias, porque a intenção dele é parar, travar, te paralisar, para que você não seja quem o Senhor já disse que você é. Geralmente as dúvidas nos fazem olhar para a circunstância e não para a palavra que nós recebemos. E essa história que a gente vai ler aqui, ela fala um pouco sobre isso. Lucas 1, do 11 em diante. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João.
Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Deus ao Senhor. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Dúvida? Deus fez um anjo aparecer para o cara. Zacarias não era um homem qualquer, meu irmão. Preciso que vocês entendam isso. Zacarias era um sacerdote. Estava sempre diante do Senhor. E ele tem a graça de receber a visita de um anjo. Só de um anjo, Dani. E o anjo diz a ele, talvez aquilo que foi o sonho dele a vida toda, que era ter um filho. E ele vai perguntar para o homem: mas como que eu vou saber disso? Eu sou velho. Isso não vai acontecer. Dúvida. E por causa disso ele ficou um tempinho sem falar. Deus teve misericórdia porque o propósito era maior. Porque senão nem João Batista tinha vindo dali. Mas a misericórdia do Senhor alcançou Zacarias, fazendo ele ficar mudo durante um tempo, até que o filho nascesse. E quando nasceu ele disse: João é o nome. Então a dúvida, ela é um perigo, porque a gente passa a olhar para as circunstâncias. Deus fala algo para você, Deus libera uma palavra sobre você, Deus está habilitando você para viver algo, mas a dúvida te impede, te trava, te paralisa, porque você passa a olhar para as circunstâncias. Você não acredita na palavra que foi liberada. Você acredita muito mais nas circunstâncias, no temporal, na luta, na dificuldade, do que na palavra que o Senhor disse. Alguns de nós, incluindo eu, talvez já ouviu: você não vai dar em nada, você não presta para nada, você não serve para nada, de pessoas que nós amamos, que feriu o nosso coração. Mas um dia Deus levantou alguém que talvez a gente nunca viu na vida, e essa pessoa diz que você é precioso, você é um filho amado, que tem um propósito que tem um propósito de Deus na sua vida, e você duvida, porque o que você ouviu a sua vida toda era que você não prestava para nada, que não ia dar em nada, que não servia para nada, que não chegaria a lugar nenhum. O perigo da dúvida é te paralisar no propósito. Mas eu não vou conseguir. Eu tentei lá atrás, eu juro que eu tentei, eu usei tudo que eu podia fazer, eu fiz. E eu errei, eu vacilei de novo, por que agora vai ser diferente? Porque é um outro tempo, porque você está com um outro entendimento, porque o Senhor está te proporcionando algo novo, e você vai vencer você mesmo, e você vai vencer as dúvidas. Meu irmão, você não pode ficar apegado, preso a sentimentos que te atrapalharam durante a sua história. Você precisa olhar para aquele que está falando com você e dizendo quem você é nele, e começar a sua jornada, independente das circunstâncias. A dúvida, ela nos impede de viver o sobrenatural. Capítulo 14 de Mateus. Eu gosto demais desse texto. Mateus capítulo 14, versículo 31.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Para quem que Jesus está falando isso, irmãos? O que estava acontecendo nesse episódio? Jesus entrou os discípulos entraram no barco, a maré os distanciou, e Jesus veio lá, ó, andando sobre as águas, indo ao encontro deles. Os caras ficaram com medo, aterrorizados, e aí começaram a gritar, e aí Jesus disse: te acalma, moreno. Calma, gente, sou eu, Jesus. Pedro: Jesus, é você mesmo? Se és tu, me faças andar sobre as águas. Jesus fala o quê? Vem. Meu irmão, Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Só que daí a gente volta aqui rapidinho para o primeiro problema. Ele olhou para as circunstâncias, começou a olhar o temporal, a tempestade, aquilo começou a gerar medo no coração dele. Ele tirou os olhos daquilo que era importante. Ele simplesmente parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema do momento ali, e ele começou a afundar. Mas Pedro andou sobre as águas, e ele foi impedido de viver o sobrenatural porque ele duvidou. E quem disse foi Jesus. Por que duvidaste? Você estava conseguindo, cara. Por que você duvidou? Homem de pequena fé. O perigo da dúvida abala a nossa identidade e a nossa fé. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? As pessoas criticam Pedro, mas eu acho o máximo que ele desceu do barco. Ele teve coragem de descer do barco. Ele começou a andar. Só que infelizmente ele duvidou também no meio da jornada. Meu irmão, 2 dicas. Não tire os olhos de Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. Essa é uma dica. E a segunda é: não impeça, por causa da dúvida, de viver o sobrenatural de Deus. Porque andar sobre as águas é sobrenatural ou não? É sobrenatural, meu irmão. E aí, junto com isso, para confirmar, em Marcos 11, 23... porque em verdade vos afirmo que se disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Meu irmão, sobrenatural de Deus disponível. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. E aí, para mim, nós temos um homem, né? Lá em Marcos, volta um capítulo aí, capítulo 9, versículo 21 ao 24. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meu irmão, se você percebe que não tem fé o suficiente, a sua oração precisa ser exatamente como este homem aqui: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-me. Eu quero acreditar no que está sendo dito. Eu quero acreditar nas palavras que foram liberadas. Eu quero acreditar que agora vai ser diferente. Eu quero acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Então me ajuda na minha pequena fé.
seja a nossa oração esta noite. Que seja o jeito de viver, de caminhar com fé, com convicção sobre quem nós somos nele. E para encerrar, Mateus capítulo 4. Do 1 ao 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Jesus tem crise de identidade? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Com isso deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus estava 40 dias de jejum, estava com fome. E eu imagino que 40 dias é muita fome. Para os irmãos consagrados ao Senhor que gostam de jejuar, sabe que um dia, 2, sem comer, já pesa, não pesa, meu irmão? Jesus estava 40 dias, mas ele não olhou para a circunstância. Ele sabia quem ele era. O diabo imediatamente recorreu à sua ferramenta. Vou colocar dúvida sobre ele. Mas Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabe quem é. Jesus sabe a sua identidade. Jesus sabe o motivo que veio. Então ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para o problema. E isso para mim é incrível, porque Jesus, diante dessa situação, vocês concordam comigo que Jesus estava numa situação extrema de dificuldade? Mas ele sabe quem ele é, e ele sabe quem é o Pai. A relação que ele tinha com Deus não permitia ele se perder na sua identidade. Quando você não sabe quem você é, vou colocar dúvida na sua cabeça. Quando você não sabe a sua identidade, você vai parar no meio do caminho. Quando você não sabe quem você é no Senhor, quem Deus é para você, o Pai é para você, você vai negociar princípios, valores. Porque você tem dúvida se eu posso ou não, se eu devo ou não. É assim mesmo? Será que não tem um outro jeito? Quando você permite que a dúvida entre no seu coração, meu irmão, você atrapalha, você impede o propósito de Deus continuar. Será que eu consegui? Será que eu continuo? Será que eu insisto um pouco mais? Está tão difícil? Dúvida. Jesus já sabia sobre a cruz? A proposta era perfeita. Olha os reinos, tudo isso eu te darei.
talvez alguns de nós aceitaria, mas Jesus sabe quem Ele é. Você sabe quem você é, meu irmão? Uma das coisas que me chama a atenção nessa resposta de Jesus é que Ele conhecia a Escritura. E todas as respostas de Jesus foi baseado na Escritura. Está escrito. Parte da sua dúvida pode surgir e vir, meu irmão, porque você tem dedicado pouco tempo em meditar na palavra de Deus. Talvez você não tenha gasto tempo suficiente para mergulhar no conhecimento sobre quem Ele é. E aí toda circunstância vai colocar dúvida. Toda circunstância vai tentar te parar. Mas se você é alguém que é dedicado à palavra do Senhor, meu irmão, a dúvida pode até bater a sua porta, mas na convicção daquilo que você construiu na relação com Ele, você vai dizer: está escrito. Ele me disse, eu experimentei, eu sei quem eu sou nele. Me perguntaram um tempo atrás, por que em algumas situações eu não me ofendia. Falei: meu irmão, é difícil. Foi muito difícil sair do lugar da ofensa. Mas a resposta é saber quem eu sou no Senhor. Saber a minha identidade dEle me dá uma liberdade absurda. Saber a quem eu pertenço. Saber que Ele me amou com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, com as minhas problemáticas. Saber que Ele não desistiu de mim. Saber que Ele olha para mim com olhos de amor, me faz acreditar que sobre a palavra que Ele colocou eu preciso andar. Então podem tentar dizer: você não é isso não. Eu vou dizer: meu irmão, você está equivocado. Porque quem disse foi o Senhor. Quem disse foi os meus irmãos. E se os meus irmãos estão comigo nisso, é uma verdade, não tem como ter dúvida. Eu preciso avançar, eu preciso continuar, eu não posso parar. A última problemática que eu quero passar para vocês, principalmente sobre a geração dos jovens e adolescentes. Estão trabalhando forte, pesado e duro para distorcer a sua identidade, relativizar tudo. A Bíblia é rígida demais, não precisa dessa rigidez. Isso não é pecado. Namoro, ficar, relação sexual, não é pecado. Só uma vez. Ideologia de gênero, tentando fazer aquilo que a Bíblia condena como pecado. Está lá, meu irmão, o que é e o que não é. E aí o diabo vai trabalhar na sua cabeça, na sua mente, para distorcer a sua identidade, para dizer que você é o que você não é, para você fazer o que você não foi chamado para fazer, para você ir a lugares que Deus não pediu para você ir, porque Ele quer colocar dúvida. Quem pediu o seu processo? E Ele sabe que quando Ele consegue colocar dúvida no seu coração, quem saiu ganhando foi Ele. Então, por favor, jovens, adolescentes, igreja do Senhor, pecado continua sendo pecado, e Deus não negocia com pecado. A palavra de Deus continua sendo irrevogável. Não negocie mais a sua relação com Deus, a sua relação com os irmãos, o propósito eterno pelas coisas do dia a dia, porque você tem dúvida, insegurança. Saiba quem você é no Senhor. Se a dúvida está batendo, meu irmão,
Para mim, a resposta de hoje é: está faltando identidade. Se está faltando identidade, é porque está faltando Cristo. Se está faltando Cristo, corra para os pés dele. Busque-o como nunca buscou. Ame-o como nunca amou. Se entregue totalmente como você nunca o fez. Porque é a partir da sua entrega, da sua devoção, todos os dias, você vai estar convicto de quem você é nele. E toda a sua movimentação, tudo que você for fazer, é a partir da sua identidade. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou diferente, é porque alguém me amou. E ele olhou para mim e disse, e por ele dizer, pela igreja testificar, eu me movo, não mais pelas circunstâncias, mas por causa do propósito. Meu irmão, não se perca na dúvida. Amém? Quero orar com vocês. Se você é alguém que está sendo afligido por dúvidas, que você percebe que a sua movimentação no dia a dia está parada, travada, porque muitas dúvidas vêm ao seu coração. Se você percebeu que o que está faltando é identidade, se o que está faltando é fé, saia do seu lugar, vamos orar, em nome de Jesus. Você que já chegou aqui na frente, fecha seus olhos, começa a falar para o Senhor. Se você percebeu onde é que está a sua fragilidade, se você percebeu onde é que está a debilidade, a fraqueza, a sua impotência, começa a apresentar isso ao Senhor. Se você está entendendo que a dúvida te impediu e te atrapalha constantemente de viver algo novo no Senhor, se você está percebendo que a dúvida tem sido o seu maior inimigo de viver o propósito, começa a falar isso para Ele. Começa a pedir ao Senhor: Pai, eu quero fé. Dai-me fé, convicção. Abra o seu coração para Ele. Começa a dizer para Ele o quanto a dúvida tem te impedido, te travado, atrapalhado o seu processo. Verdade, e eu irei
Fala, Senhor. Pai, eu quero fazer jus à palavra em que Judas diz: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, abominação até a túnica manchada pela carne. Hoje, como igreja, nós queremos ter compaixão e nos apiedar dos nossos irmãos que estão sofrendo no campo da dúvida, sendo impedidos de desfrutar daquilo que o Senhor já disse sobre eles. A nossa oração hoje é que a sua identidade seja firmada. A nossa oração hoje é assim como o pai daquele jovem: acrescenta a nossa fé. Dai-nos fé, porque entendemos que o antídoto para vencermos a dúvida é saber quem nós somos no Senhor. E nós somos filhos amados do Pai. A minha oração é que cada um dos seus filhos hoje rompa com o desafio de andar pela fé, crendo, não duvidando, podendo experimentar o teu sobrenatural, não sendo impedidos pela dúvida. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor diz que pode curar, vai haver cura. Sinais, maravilhas e prodígios acompanharão. Não aceitamos mais nos mover por dúvidas. Queremos crer contra a esperança, Senhor. Não podemos mais olhar para as circunstâncias. Queremos fitar os nossos olhos em Ti, e independente do problema, continuar caminhando e avançando na Tua direção. Senhor, nós sabemos que o inimigo e nós mesmos sofremos constantemente com dúvidas, mas hoje nós oramos: livra-nos, 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 livra-nos. Encha-nos de convicção, encha-nos de certeza, encha-nos de verdade, em nome de Jesus.